Ah, que Bom dia, saco ter que Maria. falar com ele. Querido Gilberto Bom dia. Anhoata, claro que eu nunca farei isso com você. Psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal. E que eu queria apenas representar com meus parcos dons de atriz, ou seja, quase nenhum, tá? Eu queria falar sobre o nosso tema, a avolição, ou avolia, a falta de vontade que desanima o nosso cotidiano. Há estratégias para se motivar? Não gosto, eu não quero, eu não vou. Ah, o doutor Ricardo Pinho, inclusive, acabou agora de falar sobre a questão de atividade física. E o que eu tenho dito e preconizado é o seguinte: com a pandemia, ninguém fechou a rua até hoje. Que eu saiba, nunca ninguém me parou na rua para não andar nela. Nunca, quando eu saio correndo, ninguém, não teve um guarda que falou assim: você não pode correr. Ou seja, a gente pode andar. A rua tá liberada ainda. E se você estiver com máscara, melhor ainda, aí se faz tudo certo. Gilberto Anhoato, é com você, Bial. Vamos lá. Pois é, Maria, bom dia a todos os ouvintes. Eu estava ouvindo aqui o nosso comentarista, né, o doutor Ricardo, e ele comentou alguns pontos ali que vão pensar de novo, né? Um é este que você acaba de dizer, que é a atividade física. De fato, a rua, né, principalmente avenidas largas, né, onde você tem visibilidade, tem possibilidade de se afastar das pessoas, é, ela está liberada. Então, vamos caminhar, né? Vamos andar, vamos correr. Essa é uma dica, né? Oxigenar, o oxigênio cerebral dá ânimo, né? Dá motivação, dá vouloir no francês, vontade, né? Voglio no italiano, vontade, de desejo, de querer. Então, a primeira coisa é a atividade física, né, que é a grande motivação para que você possa oxigenar o cérebro e daí ter atividades mentais saudáveis. Outra coisa, Maria, pensando aqui com o comentarista anterior, que é algo muito sério, que a gente precisa levar mais a sério a nossa noção de tempo perdido, né, no Brasil principalmente. Nós não nos importamos muito, de forma geral, as pessoas não levam muito a sério o dia que passou. Mas não nos esqueçamos, como dizia o Heráclito, há 500 anos antes da era cristã, né? Nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, quer dizer, o tempo e o rio aqui ele compara, né? As águas do rio que passam, no outro dia, se você volta a se banhar, não são mais as mesmas águas. O que nós estamos dizendo? Que quando nós perdemos um dia, né, e é preciso levar a sério isso, nós nunca mais vamos recuperar esse dia. Então, as pessoas pensam assim: não, mas amanhã eu vou fazer, amanhã deixa para amanhã. Né? Então, o que acontece? Isso é um dia ou dois perdidos, mas há pessoas que vão procrastinando, deixando para amanhã. Depois de 10 anos, 20 anos, isso se acumula. A pessoa chega no consultório, né, nós atendemos, e diz: meu Deus, eu tenho 40 anos, o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Deveria ter vivido isso lá no passado, não fiz. Depois de uma certa idade, a vida não dá duas vezes a mesma oportunidade. Então, o tempo. Segundo, Maria, a forma que nós lidamos com o tempo é muito lenta, né? Nós somos muito devagar com o tempo. Nós, antes no programa, né, você estava falando, a gente estava comentando um assunto, e assim, veja, tem colegas de trabalho que demoram 2 dias para responder um e-mail que deveria ser respondido numa manhã. Que dois, tem gente que não responde. Pois é, e tem gente que não responde, e tem e-mail para quê? Né? Outra coisa, digamos aí o WhatsApp, né? Pessoas que usam o WhatsApp para o trabalho, como é o meu caso, o teu caso e tantos outros. Você vai lá, manda uma opção lá de horário para uma pessoa, 2 dias depois a pessoa te responde, Maria. Ou não, então, ou assim, também não responde. ou Tem de não tudo, responde. exatamente. Aham. Então, veja, o que eu estou falando de colegas de trabalho em situação de trabalho, não estou falando assim de uma conversa que pode ser levada a outra semana, né? O que a gente também nem deve perder esse tempo postando coisas que podem ser conversadas na semana que vem. Então, essa dificuldade que nós temos de lidar com o tempo, né, de desperdício do tempo. E outra coisa, né, que
que nós temos uma tendência de tornar as coisas, fazer de coisas pequenas problemas muito grandes, né? Que ocupam demais esse tempo perdido, que nunca mais vai voltar. Então, outra coisa, Maria, é assim, né? Estou aqui dando umas dicas, se por favor, vai me interrompendo aí, porque... Não, eu estou prestando atenção, estou achando lindo, pode falar. Meu discurso verborrágico, né, não para mais. Está tudo certo. Assim, a outra coisa é o seguinte, muitas pessoas, elas usam seu tempo, né, ou as atividades práticas, elas se enchem durante o dia de 6, 7, 8 pequenas atividades que são mais fáceis, que muitas vezes, ao fazer muitas coisas fáceis e pequenas, está a serviço de impedir que você faça o que é necessário, primordial. Às vezes, fazer uma coisa difícil é muito mais importante fazê-la uma só coisa durante o dia, que é importante, do que fazer 5 ou 6 tarefas que não são tão importantes, que é para evitar de você fazer o que tinha que ser feito. Ah, sim, ou seja, são as tarefas, perfeito, são aquelas que dão mais prazer para você e que acabam substituindo aquela que seria menos prazerosa, por exemplo, né? Exatamente, que é uma tendência, né? É uma tendência de a gente fazer aqui o mais fácil, né? O mais prazeroso, e deixar o que deveria ser feito, mais difícil, mais importante, para amanhã, ou para depois, ou não fazer, né? Outra coisa, outro detalhe, né, sobre motivação que as pessoas não se dão conta, é que muitas vezes nós passamos muito tempo pensando demais em tarefas que não são possíveis serem executadas, né? Que vão demorar muitos meses, muitas semanas, e você perde aquele dia achando que naquele dia ou em 2 dias você vai resolver. É uma forma, às vezes inconsciente, é uma sabotagem, muitas vezes psicológica, para você procrastinar, para você evitar de encarar aquilo que está te chamando, está dizendo, né? Olha, sabe, Maria, aquelas quartinhos escuros da nossa vida, que a gente tem um monte de pendências lá, que a gente vai guardando um monte de coisa. Um dia eu tiro. Então, a nossa mente, ela nos chama de vez em quando e diz, olha, nossa consciência, né, diz, está na hora de você fazer isso. Então, essa ideia de tentar fazer no dia o que não é possível, nós devemos aprender, de novo, buscando lá há 300 anos antes da era cristã, os filósofos estoicos, né, os chamados estoicistas, eles diziam isso, né? Não tente fazer aquilo que não está ao teu alcance, né? Vou abrir aspas aqui, Maria, para o ouvinte entender melhor. Quanto menos nós tentarmos lutar contra o que não está em nosso poder, mais teremos forças para mudar o que está em nosso alcance. Exatamente, sim. Serve para ansiedade, inclusive, né? Por exemplo, Exato. A pandemia, voltando para o teu tema, né? A pandemia, eu não posso resolver o número de mortos de todos os lugares, mas eu posso me cuidar. Então, assim, eu não posso fazer uma coisa que não está no meu alcance, mas eu posso fazer uma coisa que está mais próximo. No meu pequenininho, eu posso me movimentar, por exemplo, não é? Exatamente. Então, assim, o resumo da ópera nós tentamos mudar, às vezes, o que nós não podemos mudar. Sim. Né? E deixamos de fazer o que é possível, né? Então, o feito é melhor que o perfeito. Essa é uma frase muito usada que as pessoas Sim. conhecem, né? Então, nós nos deslocamos, né? Que é assim a nossa capacidade humana de tornar o pequeno muito grande, né? Um problema que às vezes é muito pequeno no real, que ele é realisticamente limitado, pequeno, no imaginário ele se torna infinito, maior, grande, que é uma forma de evitar de resolver as coisas. E a vida, ela evidentemente que a vida ela se faz pelo mundo pensado, mas a vida se muda pelo mundo vivido, não pelo mundo pensado. Né? A criação, o comentarista anterior comentou sobre a criação, né? A atividade prática, o fazer, né? As tuas práticas do irreflexivo cotidiano, é isso que muda a tua vida, né?
cabe aos pensadores imaginar as mudanças, mas quem transforma o mundo, quem constrói o mundo, não são só os pensadores, né? Aliás, são as pessoas que são mais pragmáticas, são as pessoas que são mais resolutas, são as pessoas que não perdem muito tempo, né? São as pessoas que se esforçam como o Sísifo, aquele figura, Maria, aquele que empurra, né, aquela pedra lá para cima, depois cai de volta? Isso, na mitologia grega, essa é uma metáfora muito interessante, né, que o filósofo que você gosta muito, que é o Friedrich Nietzsche, né, o Nietzsche diz isso: façamos da vida como o Sísifo. Nós não vamos ter todos os dias bons dias, mas nós sabemos que ao termos um dia ruim, nós nos esforçaremos muito para carregar essa pedra até o topo da montanha, para que o outro dia seja melhor. Então, a vida não é um reforço contínuo de prazeres, né? A vida é um esforço. Essa é a metáfora do Sísifo. Ele foi condenado, né? Ele sobe com uma pedra, um morro, quando chega lá, a pedra rola e ele volta. O que os gregos e depois o Nietzsche dizia? Ele dizia, olha, nem tudo vai dar certo a todo instante, mas esse é o nosso destino, né? A gente tem que continuar empurrando a pedra para cima todo dia, né? Que horas você acorda, Maria, para fazer o teu programa todos os dias? 4h10, menos hoje, que acordei mais tarde, que eu não deixei despertador. Graças a Deus, meu noivo me ligou, senão não estaria aqui. Há quantos anos você acorda às 4 horas da manhã? 18 anos ininterruptos. 18. Então, sexta-feira é aniversário do programa. Sexta-feira. Você é uma Sísifa. Total. Então, veja, é fácil manter esse programa assim como está hoje, né? A comodidade dos nossos ouvintes, a minha comodidade. Não é fácil. O esforço é muito grande. E são essas pessoas, né, que, para tomar um exemplo, né, que constroem o mundo. Nós não construímos o mundo com rebeldia de sofá, né? Nós não construímos o mundo só com... O Nietzsche dizia, desconfie dos filósofos de gabinete, dos filósofos que querem mudar o mundo dentro do campo teórico. Aliás, o Nietzsche, a vida dele, ele viveu, ele escreveu tudo o que ele viveu, porque a teoria filosófica do Nietzsche foi baseada no esforço, na dor, né? Ele mesmo dizia, 200 dias por ano ele vivia doente, com dor, com náuseas, dor de cabeça, fora os 100 anos de loucura, os 10 anos, 11 anos de transtorno psíquico. Mas ele, veja, com tudo isso, com todo este esforço, né, o Nietzsche escreveu o que escreveu, um filósofo maravilhoso. Então, a ideia, né, é essa, de nós não pensarmos que este é um ano perdido e nós deixarmos assim o tempo ir passando. Esse ano a gente perdeu mesmo. Esse ano não, daí já deu 2, né? Vai dar 2 daqui a pouco, né? Sim, daí se esperar muito, né? 2, né? A nossa descalculia brasileira, né? Não calculamos bem as coisas. Então, pensar que não é um ano perdido, que é preciso recuperar a cada dia perdido e vivê-lo pela prática, né? Com pequenas ações criativas, como disse o comentarista anterior, fazendo um gancho com ele. Veja, Maria, não é preciso grandes projetos. Vamos lá, convida os 3, 4 vizinhos para fazer uma horta num cantinho da praça da esquina da tua casa. Convida 3, 4 grandalhão que vão para a academia para tirar meia dúzia de pedras dos 100 metros de calçada que estão na frente, que as pessoas tropeçam e caem. Então, são pequenos projetos, do nosso dia a dia, práticos, que, de fato, mudam as coisas e mudam a vida, Maria. Não só a reflexão, que ela é importante, muito importante, mas só a reflexão sem a prática, o mundo não muda. Gilberto, eu vou falar sobre uma frase que, na realidade, eu acabei de descobrir agora que era de São Francisco de Assis, porque você me inspirou a procurar essa frase, tá? E eu acabei encontrando essa frase, que é, na realidade, uma oração, né? Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.
Eu acho que a última frase é muito interessante, né? Sabedoria para distinguir, né? Eu preciso saber que eu posso mudar algumas coisas. Então, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. E resignação para aceitar o que não pode ser mudado. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam pensando que nada pode ser mudado e não mudam nada, né, Gilberto? Principalmente principalmente as que dão murro em ponta de faca, né? Que propositadamente uma sabotagem faz com que a pessoa tente mudar algo que é impossível, para depois ela justificar assim: eu tentei, realmente não dá. Né? Não tente mudar o impossível. Né? E ter a capacidade de entender esse nosso limite, né? Porque muitas vezes você se veste de super-homem, né? Como o Nietzsche, né? Não é para qualquer um. Então, se você veste super-homem, super-mulher, e vai dizer, agora eu vou mudar tudo. Não é assim. Né? Então, essa capacidade de mudar. Veja, Maria, você falou, invocou o nome aí de um santo. Eu, outro dia... A linguagem religiosa o brasileiro entende muito bem, então às vezes é melhor usar uma linguagem religiosa sem ser um pregador, não é isso, mas como método, né? Como método. E outro dia eu estava pensando, o que eu posso fazer aí de um projetinho novo além do Chega Brasil com Jeitinho Não Tem Jeito, e muitos outros projetos que eu fiz, né? Colar adesivo aí, live sobre jeitinho, etc. Eu comprei um livro sobre a biografia do Fernando de Bulhões. Né? Eu já vou contar quem é, você deve saber. Não, eu não, Gilberto, não me lembro, sinceramente, não me lembro. O Fernando de Bulhões é o Santo Antônio, Maria. O nome dele era imenso. Eu não sabia. O Santo Antônio. O Santo Antônio é o santo mais querido do Brasil, depois, as estatísticas mostram isso no mapa da religião, depois de Nossa Senhora, que é a primeira, veio o Santo Antônio, que é o santo mais querido. Então eu pensei, bom, o cara mais querido no Brasil, qual é a história de vida dele? Não é a religião que está em jogo aqui, é o que ele fez na prática. Ele era de uma família rica, ele abdicou a sua riqueza, ele nasceu em Portugal, foi para o Marrocos, foi para o norte da África, depois foi para a França, foi para a Itália, morreu em Pádua, e ele caminhava. Era um caminhante, como o Nietzsche, como o Dr. Ricardo sugeriu, caminhemos, como você sugeriu. Era mais um caminhante, mais um andarilho como nós. Então, eu comprei um livro e, com uma agenda que eu ganhei de Portugal, eu entreguei esse livro essa semana para um colega que eu acho que vai ler uma frasezinha. Não faz mal, a ideia não é ler a biografia dele. É que cada vez que você pega aquele livro, você passa ele adiante. E, ao passar esse livro adiante, você comente alguma coisa da tua vida pessoal com o vizinho, com um parente distante, com alguém, e que vá fazendo essa troca, essa circulação deste livro, que a ideia não é fazer com que você leia tanto a história dele, o que é interessante, mas que você troque boas palavras quando você passa o livro para o outro. Ah, que bonito, Gilberto, que bonito. Então, esse livro está circulando por aí, né? Talvez uma hora passe por você. Lembra aquela cerimônia, Maria, do Kula em Tróbria, no Pacífico Ocidental? Os trobriandeses, né, eles trocavam... Lembro das tuas aulas explicando isso. Isso, eles trocavam colares e braceletes de conchas da praia, mas a ideia não é troca material, a ideia é troca simbólica. Na medida que eles trocavam conchas e braceletes, eles trocavam palavras, boas palavras, contavam histórias uns para os outros e criavam uma aliança simbólica. Esse é o objetivo do projeto, desse pequeno projeto criativo de você comprar um livro e dizer, tá, leia um pouco, passe adiante, anote o dia que você leu, a cidade e o bairro, e esse livro vai circular, não tanto pela leitura e do exemplo maravilhoso que foi a vida do Santo Antônio, do Fernando de Bulhões, se não quiser religião, mas a ideia é trocar boas palavras, né? Isso nós podemos fazer todos os dias, que é uma das dicas da motivação para oxigenar a nossa vida social, Maria. Gilberto, eu não sabia que era esse o nome de Santo Antônio, mas não sei se você sabe, eu estudei 6 anos em Pádua, não sei se você sabe. Não sabia, olha aí. Ó, 6, não 1 nem 2, 6, tá? 6. Sim, porque eu fiz um curso de literatura na universidade lá, não sei se você sabe essa minha parte da minha sabia. biografia. Que bacana, Maria, olha que legal. Foi antes de ter estudado psicologia. Que bacana. E daí, então, lá está, não sei se você sabe, né? Tá a língua de Santo Antônio, né? Porque na igreja ali há um culto enorme a ele não é, lá todo mundo sabe, né? Não é um santo
Italiano, sim, ele veio de Portugal, mas um detalhe e curiosidade, lá ele não é santo casamenteiro, coisíssima nenhuma, ninguém acreditava em mim quando eu falava que ele era um santo casamenteiro, e foi lá a primeira vez em que eu vi uma coisa que agora ela é reproduzida em vários lugares, a proibição de acender velas dentro de uma igreja. Aliás, não pode acender vela em lugar nenhum. Você pode comprar a vela e eles garantem para você que vão acender depois. Não tem nem vela elétrica, como por exemplo na Catedral de Barcelona, não tem nada. Não pode acender vela. Você pode comprar a vela, mas você não pode acender ela. Você compra e entrega a vela, eles garantem que vão acender. Espero que acendam realmente, que essa é uma sacanagem, usarem a mesma vela para vender depois de novo, né? Sem acender. Mas enfim, é um detalhe Maria, bastante interessante. Tem lá a língua dele. A ideia do santo casamenteiro, ela nasceu no Brasil, né? A história é o seguinte, uma moça teria feito um pedido numa novena para o Santo Antônio para arrumar um namorado. E ela terminou a novena e não deu certo. E ela pegou a estatuetazinha do Santo Antônio, fez voar pela janela e acertou na cabeça de um rapaz que ia passando pela rua. E ele foi tirar satisfação com ela e a coisa, sabe, o santo bateu, amor à primeira vista. Sério? E aí, no Brasil, ele passou a ser entendido como santo casamenteiro, como você disse que em outro país não tem nada a ver com isso, né, Maria? E quem é que inventou, será, o negócio de deixar de castigo, coitado, de costas dentro do armário até casar? Porque tem essa também, você sabe disso, né? Não. Não sabe? Que horror! Não sabia. Mas claro, você dá o santo para uma pessoa solteira, eu já dei vários para várias pessoas solteiras, e daí você tem que deixar de castigo. Exatamente, senão não vale. Ô, Karina, desculpe, a Karina é de realeza, ela deve conhecer esses rituais. Ô, Karina, bom dia. Sim, bom dia. Sim, já deixou Santo Antônio de castigo alguma vez? Não, nunca deixei. Desencalhou rápido você Desencalhei também. rápido, não precisei deixar ele de castigo. Sim, mas você sabe essa história, né? Sei, também deixava ele de perna pra cima dentro do poço, né? Também tem essa história que amarrava... Cabeça pra baixo no poço? Amarrava o pezinho dele e daí colocava uma cordinha. Amarrava numa cordinha e deixava ele lá de cabeça para baixo dentro de um poço. Entendeu, Gilberto? Isso aqui é para os seus estudos. Também. Perfeito. Para os seus estudos de antropologia, para você entender o que é uma sociedade, né? Que fala que realmente você tem que casar a qualquer custo, né, Gilberto? Infelizmente são mulheres que fazem isso. Não são homens, não é isso, Karina? Infelizmente, é isso mesmo. Inclusive tinha uma novela uma época que tinha uma moça que amarrava ele assim. Viu? Agora eu não lembro qual novela que era, mas eu lembro que tinha uma novela. Viu, Maria. Gilberto? Mais coisa para o teu estudo de antropologia. Muito obrigada. Karina Becker de Domênico também é cultura popular. De nada. Viva a realeza. Ô, Maria, fala. só para ajustar aí o discurso antropológico, né? Todas as sociedades, sem exceção nenhuma, casam. Todas as pessoas buscam o casamento. Né? Agora, casar a qualquer custo já é outra história, né? É outro departamento. É outro departamento já, Maria. Bom, Gilberto, então agora vamos voltar para o nosso tema. Sabe que a nossa próxima convidada, a gente não está com ela preparada ainda, então não tem problema nenhum. A gente pode ficar um pouquinho mais de tempo. Pode ser, Gilberto? Um pouquinho? Você pode, olha, deixa eu então comentar. Não se desculpe se ia comentar algo, Maria. Não, só para eu saber. Você pode ficar um pouquinho mais conversando? Então tá, vamos lá. Uma outra coisa, Maria, que nós temos que repensar, né, na nossa crítica aqui das motivações para o dia a dia, é que nós temos uma tendência que às vezes causa vergonha nas pessoas, né, de mostrar o que elas conseguiram conquistar na vida, né? Nós temos isso é muito típico de uma sociedade que valoriza demasiadamente uma falsa humildade. Então, nós não aprendemos muito bem a olhar para cima, né, para a vida social ascendente. Tanto é que existem pessoas que querem criminalizar algumas ostentações, né? Então, nós achamos que ostentar aquilo que nós conquistamos é humilhante para quem está embaixo. E não é. Eu, novamente, tomando aqui o exemplo do Nietzsche, né? Isso o filósofo Nietzsche que nos ensina. Ele dizia, olha, nós precisamos de uma vida ascendente, nós precisamos pensar em subir aquilo que os sociólogos chamam de mobilidade social ascendente. Assim como buscar um casamento, você falou de casamento, o casamento tem que ser hipergâmico. O que é um casamento hipergâmico? Quando você casa, você sobe na vida, nos valores sociais, nos valores materiais, e não desce.
Então, o nosso esforço, o esforço nitiniano, o esforço do Sísifo, o esforço teu de acordar às 4 da manhã, há pessoas que vão dormir às 4 da manhã porque trabalham, né? Evidentemente, estou falando de turnos aqui diferentes. Mas é preciso buscar o que está acima de nós, Maria. Buscar gente, nos relacionarmos com pessoas que sabem mais do que nós, que estão melhores do que nós. O que, de forma geral, as pessoas fazem? Elas malham, a fofoca vem sempre de baixo, né? Das categorias que estão abaixo. Então, as pessoas malham a ostentação. Não estou falando uma ostentação estúpida, né? Estou falando assim, sim, de dizer aqui, olha, eu trabalho nisso, eu acordo tal hora, eu tenho 18 anos de programa, sexta-feira é o aniversário desse programa, 18 para 19 anos. Falar disso não tem nada a ver com narcisismo, que nós normalmente confundimos isso. Então, nós precisamos de valores ascendentes, valores que nos coloquem para cima. Em vez de ficar criticando quem sobe na vida, malhando as elites, malhando os ricos, né? O que ninguém tá falando aqui de injustiça ou injustiça social. Estou falando de outra coisa, de valores ascendentes, né? Eu posso ser pobre, mas eu posso ter valores ascendentes, e devo ter. Ninguém quer ser pobre, ninguém gosta da pobreza, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, dizia o Joãozinho 30, o carnavalesco. Então, é preciso sair dessa condição falsa, né? De a gente ficar malhando quem está acima, que o Freud chama isso de inveja. Nós, na verdade, a inveja ela tem várias máscaras. Uma delas é a gente criticar. Vou repetir, ninguém está elevando aqui a injustiça social do capitalismo turbinado, não. Mas é preciso se projetar para esses valores que estão acima, em vez do ressentimento, em vez da crítica à ostentação. Absurdamente, eu vi recentemente pessoas na internet dizendo que querem criminalizar algumas ostentações porque isso é um insulto a quem não tem. Que absurdo isso, Maria. Gilberto, querido, muito obrigada por estar conosco. Gilberto Inhoato, sensacional como sempre, tudo que você comenta com a gente. Hoje vale a pena você ouvir ou ver de novo, se quiser, lá na página da Light FM Curitiba, no Facebook, o querido Gilberto Inhoato mandando muito bem. Gilberto, obrigada por estar conosco, tá, querido? Um grande beijo. Obrigado, um abraço Até. A todos. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.